Salve, salve, tripulante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dodge, astrólogo e tarólogo humanista, e nessa aula aberta de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o signo de Virgem, Mercúrio, casa 6, que são os princípios energéticos em comum. Vamos aproveitar aí a entrada aí, o ingresso do Sol no signo de Virgem. Teremos também uma lunação agora, né, no dia 27 nesse signo, para a gente poder olhar um pouquinho para o mapa de uma forma um pouco mais prática também, fugindo um pouco da teoria. Claro, a teoria faz parte aqui do processo, então eu vou trazer para vocês aqui um embasamento sobre a representação simbólica desse princípio energético, mas vamos olhar também de uma forma prática para que você consiga aplicar no seu mapa e entender o que esse movimento agora para você representa, tá? Então, para quem está chegando aqui agora, muito prazer, fique à vontade, peço licença para eu adentrar aí o seu dispositivo, que você permita meu acesso, né? Se você estiver me assistindo aqui em casa, peço licença para adentrar também o seu âmbito familiar, para a gente poder bater um papo aqui, conversar, trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala do signo de Virgem, muita gente acredita que casa 6 é a casa do signo de Virgem. Não necessariamente, tá? Vai depender de como tá no seu mapa, vai depender de qual signo está posicionado ali na casa 6. Quando a gente fala do signo de Virgem, a gente entende que é um conjunto de características, de representação simbólica que esse signo carrega. Então, quando a gente olha para um conjunto de normas, de comportamentos, de hábitos e afins, a gente denomina esse conjunto de comportamento, esse conjunto de ideia, talvez até um conjunto de personalidade, com o signo de Virgem. Mas qual é esse conjunto? Quais são as características que a gente identifica quando se trata desse signo, tá? O signo de Virgem é um signo de terra, então ele representa estabilidade de alguma forma, é um signo frio e seco, então acaba trazendo uma característica de levar as coisas mais a sério, né? Com visão para um objetivo que precisa ser alcançado. O signo de Virgem representa dentro da trajetória astrológica a seletividade, aquele olhar clínico, crítico, né? Aquele apontamento de saber selecionar o joio do trigo, por exemplo. É saber olhar para aquela semente que não vai dar fruto, que não vai frutificar, para aquela outra semente que já é mais saudável. E por falar em saudável, o signo de Virgem, de certa forma, também representa um olhar para a saúde, tá? Principalmente a saúde voltada para digestão, intestino, fígado, essa parte mais digestiva. Por quê? Quando a gente fala que o signo de Virgem representa a rotina, representa o dia a dia, uma das coisas que faz parte do seu dia a dia é a sua alimentação. E a alimentação, ela está totalmente ligada com a sua saúde. É aquela velha frase, né? Você é aquilo que você come. Então, aquilo que você ingere no seu corpo, então o corpo é algo físico, que é representado pelo elemento terra, dentro da visão astrológica, né? E aí tudo que você ingere no seu corpo promove, potencializa ou dificulta a sua saúde. Então a sua saúde vem muito tanto do hábito alimentar como também do hábito de práticas de exercícios, né, de hábitos específicos no dia a dia do cotidiano. Todas essas características a gente associa aí com o signo de Virgem, que representa a rotina, o dia a dia, o cotidiano e tudo mais. Então é facilmente associado também com o alimento. Então, saber selecionar, já que Virgem tem essa visão da seletividade, da escolha, do olhar crítico, é saber ser crítico também para qual alimento que você ingere no seu corpo que vai te promover uma boa saúde. Então, uma coisa está interligada com a outra. Virgem é um signo mutável, então ele traz para a gente essa visão da instabilidade e é entender que nem tudo é fixo, que nem tudo é monótono, né? Quando a gente fala de alimentação, não quer dizer que você vai comer a mesma coisa todos os dias, não quer dizer que você vai fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, mas é entender que todos os dias você vai comer alguma coisa e que todos os dias você vai ter coisas para fazer. Então, quando a gente traz essa visão da rotina, do cotidiano associado com o signo de Virgem, a gente entende que existe uma rotina que você acompanha, que você segue todos os dias. Você acorda, você levanta e o que, que você faz? De alguma maneira, você também está cuidando do seu corpo. Você vai tomar um banho ou você vai eliminar, né, fazer o seu xixi, seu cocôzinho ali, você vai eliminar aquilo que está guardado dentro do seu corpo. Você vai escovar os dentes, né?
Então, tudo tem a ver com uma certa prática higiênica. Bom, eu espero que você esteja praticando, né? Então, isso também, esse comportamento, esse elemento, está associado diretamente com o signo de Virgem e ele representa esse movimento. Logo depois você vai iniciar aí a sua rotina diária, que seja fazer uma atividade física pela manhã, ou talvez você já vai direto para o trabalho, você já começa ali a sua rotina profissional de trabalho, e aí você tem todo um sistema que você segue todos os dias. Sai do trabalho, você talvez vai para academia, ou você vai para uma aula de dança, de natação, uma aula de inglês, enfim, isso é uma rotina estruturada e o signo de Virgem fala sobre isso. Todos nós temos, por mais que talvez não seja o ideal, né, a rotina ideal que você está vivendo hoje, mas você precisa saber que tem uma rotina que está aí intrínseca e essa rotina ela é responsável, ela é respondida pelo signo de Virgem. Outra coisa, e aí até associando também com essa rotina, o signo de Virgem está associado também com o servir. E aí eu te pergunto, você serve para quê? É muito interessante quando a gente traz esse olhar, porque quando a gente fala de servir, está associado com o serviço. Então, dentro da sua rotina, você trabalha, né? E o seu trabalho, de alguma forma, por mais que seja autônomo ou não, se você trabalha em regime CLT, trabalha numa empresa, se você é prestador de serviço, se você é funcionário público, por exemplo, tem o servir aí de alguma forma. Você está servindo o tempo inteiro. E geralmente esse servir ele está associado diretamente com uma habilidade. Quando ele não é associado com uma habilidade sua, um talento, um dom que você tem, geralmente causa uma certa frustração. Porque aquela habilidade que você reconhece em si não é alcançada e não é praticada, não é exercida na sua rotina. E é o que pode te gerar uma certa instabilidade emocional, uma frustração, um receio, uma indisposição e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre essa capacidade de servir, o ideal, primeiro, é a gente reconhecer quais são as habilidades que a gente tem, quais são os dons e talentos, né, que a gente carrega, para a gente colocar à disposição do serviço. Por isso que muita gente em algum dado momento, né, descobre a sua vocação. Ah, eu tenho vocação para a área da saúde, então eu quero fazer faculdade de medicina. E a pessoa segue ali a busca de compreender, de entender, de aperfeiçoar técnicas, né, voltada para a sua própria habilidade. Porque geralmente é aquela pessoa que já tem uma predisposição de cuidar do outro, de gerar resultados, de alcançar, né, uma resolução satisfatória. Então aí depende, você precisa identificar primeiro qual que é a sua habilidade. Tem pessoas que são mais voltadas para comunicação, são comunicadores, né? Então ele vai buscar aperfeiçoar para colocar essa sua habilidade no seu dia a dia de uma forma que vai servir. E é onde vem o serviço, o trabalho, né? Ser útil. Você é útil em quê? Tem a ver com a sua habilidade? O mesmo vale para esse olhar mais crítico, né? E isso é uma característica de Virgem. Esse olhar mais crítico também serve para a gente analisar e ter essa capacidade de seleção, de entender a minha habilidade está sendo exercida na minha prática diária, no meu serviço, no meu trabalho, porque às vezes pode ser que você se sinta muito frustrado aí justamente por causa disso, porque você não está fazendo exatamente aquilo que você entende que é bom, que é boa, né, que você tem como um talento. Então eu te convido a refletir sobre isso, porque olha só, quando a gente olha também para dentro da nossa mandala astrológica, dentro do mapa, a gente entende que a casa 6 ela vem logo depois da casa dos talentos, da casa das habilidades, que é a casa 5. É onde a gente reconhece as nossas habilidades, as nossas paixões e a gente adere, né? O ideal é a gente aderir àquela habilidade de uma forma que ela vai se tornar útil de alguma maneira. Então pode ser que você esteja trabalhando dentro de uma área que não é sua praia, que você não manja, que você tem que trabalhar pra caramba ali, né, se esforçar muito para entender ou para entregar um resultado, para entregar um serviço de qualidade. E é muito louco quando a gente olha para esse lugar e a gente consegue perceber que existem vários funcionários por aí, várias pessoas, né, que estão no serviço, que estão se dispondo a servir outras pessoas sem habilidade nenhuma. E acaba fazendo um serviço que não é considerado de qualidade, né? Então é interessante ter essa visão porque isso faz parte do seu desenvolvimento pessoal. Então é olhar primeiro para a sua habilidade, desenvolver essa habilidade de uma forma que você coloque ela à disposição
de uma maneira útil, que vai servir para outras pessoas também. Isso a gente já está falando de casa 6. Então a casa 6 é a casa que corresponde a essa questão da rotina, do dia a dia, do cotidiano e tudo mais. Pode ser que você não tenha Virgem na casa 6, mas ela carrega o mesmo princípio energético que o signo de Virgem e o mesmo princípio energético do planeta Mercúrio, que é o regente do signo de Virgem. Então aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa avaliar, e aí você vai entender que dentro da astrologia existem várias camadas que a gente faz uma avaliação para a gente interpretar qual que é a tendência, qual que é o período, o momento, qual que é a potência que aquilo tem, quais são as dificuldades e desafios que a pessoa precisa entender, integrar na sua vida. Seria muito mais interessante se a pessoa tivesse consciência de tudo isso, de integrar de uma maneira consciente na sua vida, ao ponto de alcançar certos resultados. Então, quais são esses pontos que a gente observa? Então, é o que eu falei para você aqui. Os 3 primeiros pontos que a gente observa é casa 6, signo de Virgem e Mercúrio. Não necessariamente um está interligado com o outro. Aí vem outros pontos que a gente analisa. Quando eu olho para a casa 6, eu observo qual é o signo que está presente ali. O signo presente nas casas, eles falam sobre como a gente tende a experimentar o assunto daquela casa. Como aquele assunto se manifesta, como a gente acessa, como a gente interage com ele. Cada casa tem um assunto específico, né? A casa 6 é a casa que fala de saúde, é a casa que fala da rotina e a capacidade de servir. É uma casa considerada aí pela astrologia clássica como uma casa maléfica, porque ela fala de doenças. Quando a gente fala de saúde, na verdade, a gente está falando sobre doença, né? Possibilidades de doenças. Então, o signo que está ali, ele demonstra como a gente tende a lidar com essa parte de saúde na nossa vida. Como a gente cuida dessa parte. Quais são os elementos importantes que a gente precisa levar em consideração. Além do signo que está presente na casa, a gente precisa observar também qual é o regente desse signo e onde ele está presente no mapa. Então a gente vai fazer ali uma busca, uma investigação para entender quem é o regente daquele signo, onde ele está. Se ele está numa debilidade astrológica ou se ele está numa dignidade. Aí a gente precisa analisar tudo isso, se ele está favorável ou não, porque é ele que manda nessa casa. E outro ponto que a gente precisa observar também é qual planeta, se tem algum planeta presente ali na casa 6. Que isso também é muito importante, né? Porém, a gente está falando aqui sobre esse posicionamento agora do Sol no signo de Virgem. Pode ser que você tenha Virgem na casa 6, pode ser que você não tenha. Então eu quero mostrar para vocês aqui de forma prática como eu vou trazer essa análise, essa observação também, para eu aproveitar um momento específico agora do Sol e Lua no signo de Virgem. Essa ativação de Lua Nova que a gente vai ter agora no dia 27 de agosto, sábado de 2022. Então, vamos fazer uma costura aqui breve na forma prática para você entender o funcionamento. E aí observa no seu mapa onde você possui o signo de Virgem. Ali naquela área é o que está sendo ativado nesse momento. É a área que agora está pedindo tudo isso que eu te falei. É uma área que talvez você precisa se atentar mais à rotina relacionada a ela, à saúde e a forma de você se servir, né? A forma de você ser útil naquele lugar. E a gente precisa buscar também aonde que está Mercúrio no seu mapa, para saber exatamente como que Mercúrio está nesse momento sendo ativado. E, além disso, também tem Mercúrio em trânsito. O que é Mercúrio em trânsito? É o planeta que está passando aí pelos signos agora. Então, Mercúrio também em trânsito vai passar em algum lugar do seu mapa e vai ativar uma outra área que pode se correlacionar com essa ativação do Sol no signo de Virgem. Então, bora agora para a parte prática que eu quero te mostrar aqui no mapa. Muito bem, esse aqui é o mapa do Cleitinho. Todos os mapas que eu vou te mostrar aqui é o mapa do Cleitinho. Então, a gente vai ver vários mapas aqui para você entender como que eu faço essa análise, tá? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte. Cleitinho tem o Sol no signo de Virgem, na casa 8. Então agora Cleitinho está preparado, está próximo de passar pela sua revolução solar, porque o Sol ele está aqui, né? Ele ingressou agora no signo de Virgem e aí ele vai passar por esse signo durante todo o período aí até dia 22 de setembro, quando depois ele vai ingressar no signo de Libra. Então, durante esse período, em algum momento, Cleitinho vai passar pelo retorno solar, que é quando o Sol estiver a 12 graus de Virgem
Então é quando ele vai fazer ali seu aniversário, que pode ser um dia antes, pode ser o mesmo dia, pode ser um dia depois, que é uma nova fase. Então eu já sei que Cleitinho está prestes a fazer aniversário, né? Que o Sol está passando por ali. Mas qual que é a representação simbólica que a gente pode carregar disso daqui? Então, primeira coisa que eu avalio. Beleza, a pessoa aqui, o Cleitinho, tem Virgem na casa 8. O que, que é a casa 8? A casa 8 representa muitos tabus da sociedade, representa muito sobre a questão da sexualidade que é velada, que é escondida. A casa 8 também fala sobre como a gente lida com o dinheiro que não é nosso, o dinheiro do outro, fala sobre dívidas, fala sobre juros, encargos, né? Aquele cartão de crédito que não foi pago, e aí a gente tem que arcar com as consequências ali, né? De juros, encargos e multas. Aqui a gente vê tudo isso na casa 8. E aí Cleitinho tem o Sol ali, que já é a consciência natural dele. A consciência natural dele já é virginiana, então ele já tende a ter ali um olhar muito cuidadoso para esse lugar. Por quê? Virgem é um signo crítico. Virgem é analítico, é detalhista. Virgem é metódico, então ele pode ter ali a consciência de acompanhar as suas dívidas, as suas contas. Isso para ele é muito natural. Então, os seus boletos eles precisam ser pagos em dia, porque essa característica natural dele já traz para ele essa importância de manter tudo ali na visão, de manter tudo ali dentro de um parâmetro, de um padrão que ele não pode fugir. Porque ele sabe que se ele deixar de pagar uma conta, por exemplo, ele vai acabar pagando juros e multa. Então, para ele que tem Sol em Virgem na 8, isso é inadmissível. É uma tendência, é uma potencialidade. Tem outros elementos aqui, eu não vou entrar em detalhe em todos os elementos do mapa, tá? Igual, por exemplo, ali tem o nó do sul, temos também Marte, né? Que está também no signo de Virgem, mas a gente vai dar detalhe aqui para o Sol nesse signo, onde está o signo e o regente dele. O regente de Virgem é Mercúrio. E Mercúrio nesse mapa também está em Virgem, porém já na casa 9, né? Está retrógrado em Virgem na casa 9. Então, Mercúrio, que é o astro que fala do dia a dia, do serviço, fala da capacidade analítica também, fala da capacidade intelectual, porque ele também rege o signo de Gêmeos. Aqui vem falando muito sobre esse lugar, busca de conhecimento. Então, essa pessoa, né, o Cleitinho, ele pode ser muito focado no conhecimento, ele pode buscar muita informação, ele tende a prestar muita atenção, né, nas aulas, naquilo que ele se dispõe a estudar. Ele gosta de ir a fundo no detalhe, né, porque Mercúrio é um astro que fala muito sobre uma certa agilidade mental e de versatilidade, de funcionalidades, de opções, né? E aí a gente sempre tem aquele olhar de, quando a gente fala de Mercúrio, quais são as alternativas que eu tenho? Eu não quero só ficar nisso, eu quero olhar isso daqui, mas eu quero ver outras coisas também ao mesmo tempo. E aí acaba perdendo um pouquinho de foco. Ter Mercúrio retrógrado em Virgem pode ser interessante, porque aqui fala que o foco é muito importante para essa pessoa. Então, o Cleitinho ele pode prezar muito pela revisão das coisas, né? De olhar mais de uma vez para a mesma coisa, de entender, de questionar, de aprofundar de alguma maneira. Então, eu não vejo que falta tanto foco para ele assim, embora para outros assuntos pode ser que ele seja de fato muito disperso. Então, vai depender muito. Dentro do âmbito ali da busca de conhecimento, que a gente está falando de casa 9, né? Cleitinho tem a tendência de buscar conhecimento de uma forma muito detalhada, muito analítica, né? Então tende a levar para um caminho mais detalhista, né? Então pode ser que vai aprender a lidar com assuntos que envolvem números, assunto que envolve análise, crítica, crítico mesmo naquele assunto específico. Então esse aqui é o mapa de Cleitinho, tá? Quando a gente olha para a casa 6, a cúspide da casa 6 está no signo de Gêmeos. O que quer dizer também que Mercúrio também manda nessa área, porque Mercúrio é o regente da casa 6, é o regente do signo de Virgem. Então, aqui a pessoa ela pode ter uma tendência muito forte de lidar com a saúde dela de uma forma um pouco desleixada, digamos assim. Né? Porque a gente está falando da área da saúde, na casa 6, então o signo de Gêmeos é muito livre, é muito liberto. Então, assim, come qualquer coisa, às vezes não mastiga direito, porque tem a pressa, né? Quer comer uma coisa junto com a outra e mistura aquilo tudo e de repente não vai combinar. É tipo assim, é tipo comer batata frita com sorvete. Tem gente que gosta.
Geralmente são essas pessoas aqui, ó, de Gêmeos na casa 6. Então acaba misturando alguns elementos que não combinam necessariamente, mas que geram uma certa satisfação ali. Quando a gente fala da capacidade de servir, Cleitinho tem aqui a cúspide da 6 no signo de Gêmeos. Então, quando a gente olha para esse lugar do serviço aqui, a gente entende que existe uma predisposição para alternativas, para ser muito versátil, para oferecer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque Gêmeos é versátil, busca sempre outras alternativas, outras possibilidades. Então, a forma de servir também pode ser com várias habilidades específicas, vários skills. Então vamos supor agora que Cleitinho tem o ascendente em Virgem. Então ele nasceu aqui com o ascendente no signo de Virgem. Isso quer dizer que o Sol está passando por aqui, né? Em dado momento será ativado também pela Lua Nova no signo de Virgem. Então o Cleitinho naturalmente tem uma tendência de as pessoas já perceberem que ele é uma pessoa analítica, crítica, sistemática, uma pessoa extremamente seletiva, né? Porque a gente está avaliando aqui o ascendente em Virgem. E onde está Mercúrio desse ascendente? Mercúrio está disposto no signo de Gêmeos, na casa 9. Retrógrado também, né? De novo, a gente está vendo aqui um Gêmeos com Mercúrio retrógrado. Então, esse Mercúrio que manda nessa área aqui, né? Nessa área onde tem Virgem no mapa do Cleitinho. Então, ele é uma pessoa mercurial, quer dizer o quê? Uma pessoa realmente sistemática, analítica, detalhista, uma pessoa que tende a ser muito metódico, também dentro da área dos ensinos, né? É uma pessoa que pode ser até um CDF. Sabe aquela pessoa assim que tem o caderno tudo muito bonitinho, tudo muito organizado, muito detalhado? É devido a esse Mercúrio aqui na casa 9 no signo de Gêmeos. Então aqui a gente já encontrou dois princípios energéticos. Pode ser que dentro desse âmbito dos estudos, da busca de conhecimento, não seja tão focado assim. Pode ser que pense em várias possibilidades e alternativas também ali dentro dessa área. Sempre lembrando que Gêmeos é um signo de versatilidade. Sempre leva em consideração mais de uma opção ao mesmo tempo, o que às vezes pode trazer uma falta de foco, tá? Mas esse movimento também ele é disposto. Preza muito pela liberdade, a liberdade de eu vou estudar a hora que eu quero, eu vou estudar o que eu quero, eu vou estudar onde eu quero, de ter essa liberdade de poder fazer isso em vários momentos ali durante o seu processo de aprendizado. A casa 9 também é uma casa que fala sobre viagens longas, né? É uma casa também que está associada com a espiritualidade. Então, em relação às viagens longas, o signo de Gêmeos é um signo que gosta de viagens, né? Gosta desse movimento de estar num lugar, de repente estar em outro, meio que cigano, né? Que gosta de conhecer lugares, de conhecer pessoas, de ter experiências, de vivenciar experiências. Mesmo que não seja de uma forma muito profunda e muito superficial, a Casa 9 traz uma certa profundidade que dá uma quebradinha um pouco aí nessa questão da falta de foco de Gêmeos. Então eu vejo que esse Mercúrio em Gêmeos pode facilitar, inclusive, na busca dessas viagens, na busca das trocas, das experiências, de uma maneira até um pouco mais profunda. E aí aqui a gente vê também que tem o Sol, a pessoa naturalmente tem o Sol no signo de Gêmeos. Então o Sol traz aqui o brilho natural da comunicação, da troca, da busca de conhecimento. É uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de vivenciar essas experiências. É uma pessoa muito curiosa. Cleitinho muito curioso aqui, né? Em conjunto ali com Mercúrio. Claro que a gente tem que entrar em outros detalhes, né? Que a gente avaliaria aqui a questão da qualidade, da debilidade. A gente avaliaria também aqui se Mercúrio está combusto ou se ele está sob os raios do Sol e tudo mais, mas eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui, mas eu vou trazer para vocês aqui de uma forma um pouco mais genérica, só para você conhecer o princípio energético e como é importante a gente fazer essa análise nesse momento, tá? E aí, quando a gente fala de casa 6, mais uma vez, né, que é o mesmo princípio energético ali do signo de Virgem, não é uma casa de Virgem, porque quem está aqui na casa 6 do Cleitinho é Aquário, e Aquário pela astrologia clássica, né, regente pessoal, é Saturno, então a gente vai buscar Saturno, que é Saturno que manda nessa área aqui. Então, em relação à saúde do Cleitinho, né, como é Saturno em peixes em relação à saúde que corresponde aqui em Aquário?
Então vale a gente ter essa reflexão também para a gente entender. Então quando a gente olha aqui para a casa 6, que é a casa da rotina, da alimentação, do dia a dia, da saúde ali do Cleitinho, a gente vê que para ele é interessante ter novidades, né? É interessante sempre buscar certas novidades. A questão da saúde, da busca de se alimentar, de cuidar do seu físico, precisa ser de uma maneira diferente, né? Então pode ser que Cleitinho aqui não vai se interessar tanto assim por academia, por pegar peso e tudo, então pode ser que ele vai querer fazer algo de diferente do seu dia a dia. Então vai buscar talvez fazer um estileto, uma dança de rua, uma zumba, ou talvez vai fazer le parkour, né? Então vai praticar alguma coisa em relação à atividade física que gera uma liberdade, né? Não de se sentir preso, de fazer aquilo, algo forçado, mas que também promova para ele o acesso à realidade. Então nada muito mirabolante. Então, como por exemplo, dietas mirabolantes, falta até existe até uma dificuldade de acreditar nessas dietas. A gente está falando de um Saturno em peixes que acaba limitando um pouquinho dessa abertura, dessa possibilidade de acreditar em tudo que é falado. Então traz para ele aqui uma capacidade de ser muito questionador. Já é uma característica também de Virgem, o questionamento para entender como é que funcionam as coisas, mas o método, a forma do funcionamento do dia a dia do Cleitinho aqui precisa seguir uma forma inovadora. Então o questionamento ele vem aqui para promover a inovação. Então, por exemplo, todo mundo tem o hábito ali de acordar a tal horário. Cleitinho ele já precisa ter uma certa flexibilidade para fazer diferente. Então, geralmente, por exemplo, todo mundo acorda, vai tomar um banho quentinho, gostoso, o Cleitinho já pode ser que tome um banho gelado, ou pode ser que ele acorda e tem um outro hábito, pode ser que ele tenha alguma mania específica que ele queira colocar no seu dia a dia, né? E aí Saturno meio que coloca isso como um compromisso, né? Que ele acaba lidando com isso como de fato um compromisso pessoal com ele mesmo. Tá na casa 7, então na casa 7 a gente vê que fala muito sobre as parcerias, as relações e tudo mais. Eu não vejo que existe uma dependência do Cleitinho em relação a isso. Então, se ele for casado, por exemplo, eu não vejo que ele demanda do cônjuge ali essa parceria. Tipo, ah, só vou na academia se fulano for comigo. Não necessariamente, tá? Então eu vejo que ele tende a prezar muito pela sua liberdade. Eu vou sozinho, eu faço o que eu bem entendo e tudo mais. E aí o Sol, nesse momento, está passando agora pela casa 1, nesse momento 12, né? Que aí até o Sol chegar na 1 vai demorar um pouquinho. Mas o Sol está passando ali pela casa onde está o signo de Virgem. Na casa 12, ele ativa muito esse lugar de isolamento, de ser seletivo com pessoas que vai ter contato. Então agora pode ser que seja muito importante ele avaliar, né? O que ele quer da vida dele, quais são os compromissos que ele quer assumir daqui em diante, quais são o padrão que ele vai seguir, né, durante a sua rotina e tudo mais. Porque quando o Sol ingressar de fato na casa 1, vai ativar essa área do ascendente, onde ele vai se colocar à disposição de concretizar, de realizar. Então, para ele é muito importante agora prestar atenção nos planejamentos. Então, quais são os planejamentos que ele precisa fazer, a rotina que ele quer estabelecer, do dia a dia, né? O que, que ele precisa fazer para alcançar suas metas e objetivos. Então, esse momento agora é importante para Cleitinho, justamente pela passagem do Sol, tanto na casa 12 e logo em seguida na casa 1, é onde ele começa a executar. Então, ele precisa ter essa visão. Beleza, e se Cleitinho tivesse então Virgem de casa 3? Casa 3 é uma casa do princípio da comunicação, da busca de conhecimento. Então aqui indica que o Cleitinho, naturalmente, teria a tendência de ser mais preocupado com o que vai falar, ser mais assertivo com o que vai falar, justamente pelo signo de Virgem trazer essa característica, né, do detalhe, da análise, da preocupação, da assertividade aqui, de ser útil. Então é uma pessoa que pode ser que tende a ser mais sistemática, que não fala tudo abertamente, acaba às vezes sendo sincero, mas não fala tudo abertamente no sentido do que pensa. Às vezes pode pensar numa besteira e não fala. Não quer passar pelo senso do ridículo, por exemplo. É uma pessoa que não vejo que dentro da fala da comunicação não é tão animada, tão divertida, tão engraçada assim. É mais sistemático, é sério, leva as coisas mais a sério. Só que quem vai confirmar isso, tudo que eu estou falando para você aqui,
dentro do mapa é Mercúrio, que é o regente da casa 3. Então nós vamos buscar Mercúrio, e Mercúrio está na 8, no signo de Aquário, que reforça mais uma vez essa característica de ser mais sistemático, objetivo, curto e grosso, direto, né? Até para falar sobre assuntos relacionados à sexualidade, pode ser que esteja muito aberto para falar sobre isso, mas ainda assim mantendo uma certa, eu não diria que tradição, mas mantendo um comportamento um pouco mais. Não vou falar isso abertamente ao público, mas em quatro paredes ali, numa conversa, com grupos, com pessoas que me sinto mais à vontade, eu vou expressar a minha opinião. E é onde eu vou, às vezes, até chocar algumas pessoas que talvez não sabiam que eu poderia falar sobre isso, ou que eu domino certos assuntos. Então, aqui eu vejo essa facilidade, porém a comunicação sempre ali, uma comunicação mais seca, mais fria, uma comunicação mais direta mesmo e objetiva, tá? Em relação à casa 6 de Cleitinho, está no signo de Sagitário. Então, em relação à saúde, aí a gente vai buscar, porque tem Júpiter também em Sagitário, porém na casa 5, que é o regente da casa 6. Então, aqui tem uma grande tendência de, às vezes, exagerar demais em relação à sua saúde. Claro que quando a gente fala de Júpiter, está muito voltado para o excesso, né? E aí esse excesso, essa compulsão alimentar pode trazer para ele obesidade, ou diabetes, alguma doença nesse sentido. Ao mesmo tempo, pode ser que seja uma pessoa muito obcecada em alimentos, obcecada em atividades físicas, obcecada em corpo, em vida fitness, né? A gente está falando de Sagitário, que é um signo que está sempre transitando pelos meios. Então é uma pessoa que às vezes boa parte do tempo dela é praticando atividade física, é se exercitando, é se relacionando com as pessoas, né? Isso para a Cleitinho aqui pode ser muito importante e necessário. E aí eu sigo mais dentro dessa visão porque a gente tem aqui também uma Vênus, né? Vênus na casa 6, no signo de Sagitário, que traz muito essa visão de esse movimento para cuidar da saúde precisa ser prazeroso, é preocupado com a estética, né, com o conforto, com a beleza. Então, Vênus aqui em Sagitário traz um pouco também desse olhar mais radical, de gostar de praticar alguma atividade física mais radical, mais perigosa, de adrenalina, que gera uma sensação física no corpo de forma um pouco mais potente, né? E aí daria para fazer várias costuras, vários aprofundamentos aqui, né? Igual, por exemplo, quando a gente fala de Mercúrio em Aquário, a gente vai buscar o regente de Aquário, que é Saturno. E Saturno está no signo de Peixes, né? Como que eu faço a leitura? Como que esse Mercúrio se sente em Aquário? Quem vai mandar nesse Mercúrio é Saturno. Então, por mais. Aí reforça de novo, né? Por mais que aqui existe a tendência de ter uma comunicação mais séria, mais objetiva, de falar sobre alguns assuntos de tabus de uma maneira mais comedida, aqui Saturno em Peixes acaba limitando de fato a capacidade criativa, né? A capacidade de ir além, de sonhar, de falar sobre outras coisas como possibilidade. Às vezes só pega um fato e destrincha aquele fato sem olhar outras possibilidades, mesmo que fosse no imaginário. Tipo, nossa, imagina se fosse isso, aquilo, aquilo outro. É como se trouxesse para ele aqui muita racionalidade, de ser muito objetivo ao ponto de ser muito racional. E essa racionalidade, ela entra muito dentro desse lugar também para falar sobre os tabus, para falar sobre essa forma de fazer gestão do dinheiro do outro, para falar sobre assuntos que são polêmicos na sociedade. Então é uma pessoa que precisa de fatos, que precisa de dados, uma pessoa que preza muito pela informação de forma assertiva e concreta. E isso, para algumas pessoas, né, esse comportamento tende a ser visto como chato, porque ele vai trazer ali um fato que é real, ou ele vai trazer uma comprovação, ou ele vai discutir de uma forma assim, voltada sempre para um âmbito talvez até mais científico, por exemplo. Então eu vejo muito disso aqui no mapa do Cleitinho. E aí agora o Sol passando pela casa 3. O Sol passa pela casa 3, ativa aqui esse Marte a 0 graus de Virgem, retrógrado. Então é um encontro do Sol com Marte, então é um período muito favorável para o Cleitinho trabalhar justamente esse planejamento, de colocar em prática, de exercer, de ter mais atitude, né? E aí a gente vê que durante essa passagem da casa 3 é um período que ele precisa avaliar exatamente como ele está colocando a habilidade dele da comunicação em prol de ser útil,
como ele está tendo bons diálogos, como ele está resolvendo questões que estão pendentes, porque a gente fala também de uma lua que vai passar por aqui também, vai ativar junto com o Sol numa lua nova, e a lua sempre representa o nosso passado. Então, sempre quando a gente tem ali a lua nova, que é o encontro da lua com o Sol, é uma oportunidade que a gente tem para olhar para questões, inclusive do passado, que estão mal resolvidas, que estão abertas e afins, que a gente precisa tomar consciência daquilo, que às vezes até afeta o nosso emocional, e a partir de então a gente determinar objetivos ou formas, ou tomar consciência de como a gente vai resolver aquilo. E aí, no mapa do Cleitinho, vem muito aqui sobre os diálogos, como ele vai colocar esses diálogos, como ele vai buscar conhecimentos mais rápidos que ele precisa ter acesso, talvez algum curso de soft skill, talvez alguma habilidade que ele precisa buscar compreender agora. Também é um lugar que fala muito sobre a relação com os irmãos, né? Então talvez agora seja importante algum assunto relacionado aos irmãos, se ele tiver. Então traz para a gente várias informações aqui que a gente pode ir analisando e entendendo. Então o que eu quero mostrar para vocês é exatamente sobre essa questão aqui, de que cada mapa tem uma característica importante, cada mapa fala sobre um assunto, cada mapa vai trazer um tema referente ao seu nativo, porque depende, porque cada mapa, Mercúrio vai estar no lugar, Virgem vai estar no lugar, e você vai ter alguma coisa na casa 6 que não necessariamente é Virgem, que não necessariamente vai estar com Mercúrio também. Então a gente precisa parar para analisar e olhar e observar. Quando a gente fala dessa questão da capacidade de servir, aí eu estou trazendo um outro olhar, porque aqui a gente falou um pouquinho sobre saúde e tudo mais. Então eu olho na casa 5 para entender as habilidades que eu tenho, como eu posso colocar essas habilidades em prática, e essas habilidades elas são dispostas na casa 6, que é a capacidade de tornar aquilo útil. Vamos ver um exemplo aqui? Nesse mapa aqui, Cleitinho tem na casa 5, que é a casa das habilidades, dos dons, dos talentos, das paixões, né, até da sexualidade. Cleitinho tem o signo de Aquário. O signo de Aquário é um signo que está muito voltado para a comunidade, para a humanidade. É um signo que está relacionado com aspectos inovadores, com o futuro. Então aqui traz também aspectos de tecnologia. Pode ser que Cleitinho seja muito bom em tecnologia, mas vai depender de um ponto. Esse ponto é o regente do signo da casa 5, que no caso de Aquário é Saturno. Por que eu falo Saturno e não Urano? Urano, na minha concepção, ele não chega a ser regente de Aquário. Ele representa como a geração lida com aquela característica daquele período, né? Que Urano carrega também a inovação, a questão das pesquisas, a quebra do paradigma, a quebra do padrão, né? Que tem a ver com um sistema mais tradicional. Então ele quebra o sistema tradicional para trazer novidade. E isso é uma capacidade de Urano, que fala muito sobre também coisas repentinas, fala muito sobre imprevistos, né? Novidades. Só que Urano, na minha concepção, fala sobre como a geração lida com essas características e não a pessoa em si. Claro, a pessoa também vai lidar com aquela informação de alguma forma porque ela está inserida numa geração. Então a nossa geração, por exemplo, já tem uma grande facilidade de lidar com a tecnologia porque a gente nasceu num período que estava tendo essa transição do mundo analógico para o mundo digital. E a gente acabou aprendendo, né, dentro dessa visão da mudança. Então quando você pega, por exemplo, uma tia ou uma avó que nasceu numa outra geração, você vai perceber que existe uma grande dificuldade. Porque quando a tecnologia chegou, quando a novidade veio, a pessoa já estava muito acostumada a fazer de uma forma, de um método, que era o método tradicional dentro do analógico. E aí tem uma certa dificuldade para se adaptar. Não quer dizer que não consiga, não quer dizer que não vá fazer, mas quer dizer que é desafiador. Então propõe um certo desafio ali para ser realizado. Então eu avalio dentro dessa forma, Urano dentro dessa capacidade da gente interagir com a nossa comunidade, de como a nossa comunidade, qual que é o comportamento dela, da nossa geração. E aí Saturno é um astro que ele representa também dentro desse âmbito mais social e individual. Então, como eu interajo com esse âmbito social. Ele não é um planeta pessoal, ele é um planeta social. Então, ele traz para a gente essa visão de como eu interajo com o meio. Então, eu vou buscar Saturno no mapa aqui do Cleitinho. E Saturno ele está presente aqui no signo de Peixes, novamente, na casa 6.
E Saturno é um astro que fala sobre o nosso comprometimento, a nossa disciplina. Ele é considerado na astrologia clássica como um astro maléfico, né? Justamente pela característica de ser muito impositivo, castrador, de colocar limite nas coisas, né? Ele é limitador. E aí nem sempre essas características elas vêm de uma forma negativa. Então também carrega pra gente a visão da disciplina, do comprometimento, da responsabilidade. Então a gente precisa sim saber quais são os limites das coisas, porque quando a gente ultrapassa esses limites, a gente tem algumas sérias consequências. Igual eu sempre costumo falar, né? Você não sai entrando na casa dos outros assim, você não vai abrindo a porta e entrando. Existe um limite, né, entre você e a pessoa que está dentro da casa. Então, assim, se você não conhece a pessoa, você não vai chegar e já vai entrando, né? Então é importante saber, porque se você faz isso, qual que é a consequência? Você está invadindo um lugar e você pode ser preso, a pessoa pode também, sei lá, né, te atacar, alguma coisa nesse sentido. Então a gente entende que existe o limite das coisas, eu posso ir até tal ponto. A partir de tal ponto em diante, eu estou o quê? Interferindo no seu limite. Então, o seu limite começa quando o meu termina. Então, a gente tem essa visão com Saturno que, de certa forma, é favorável, se a gente olhar por esse lado. Também fala que esse mesmo limite está presente no nosso dia a dia. Porque você não faz tudo aquilo que você quer todo dia. Você tem ali um comprometimento, né, um compromisso de fazer aquilo que você propôs a fazer. Então, quando você vai para o trabalho, por exemplo, você tem um limite para chegar lá. Você não vai chegar lá na hora que você quer, a não ser que seja acordado com a empresa. Mas geralmente o que é acordado é você vai trabalhar tantas horas por dia e você vai chegar aqui tal horário. E aí quando você passa desse horário, tem consequência, pode ganhar uma advertência, né? Sei lá, uma suspensão. Então, assim, pode ser descontado no seu salário. Saturno mostra pra gente isso, que pra gente viver em sociedade, a gente precisa compreender quais são os limites. E não só aí, a gente também precisa compreender quais são os nossos limites pessoais. Então, se você se joga de um prédio no 10º andar, por exemplo, você sabe que seu limite acabou ali. Que aí você vai, seu limite é o chão, né? Você vai se esborrachar lá. A não ser que você esteja preparado para isso. Então você vai pular de um paraquedas, aí é diferente. Mas é entender que você também tem seus próprios limites pessoais. Você sabe que você não pode comer tanta coisa assim. Que aí vai chegar uma hora que você vai saciar a fome, chegou no limite, mas se você continua comendo, você passa mal. Então a gente vê muito sobre essas limitações. Mas é claro que Saturno também pode limitar algumas habilidades, pode limitar algumas características. Aí depende de como a gente vai olhar e interpretar isso daqui. Saturno no signo de Peixes, ele acaba limitando, ao meu ver, um pouco da sensibilidade, da capacidade criativa, da capacidade intuitiva de ir além. Porém, se a pessoa consegue trabalhar muito bem esse Saturno em Peixes, essa limitação se torna, na verdade, um compromisso, um comprometimento. Eu quero me comprometer a lidar melhor com a minha sensibilidade, com a minha intuição, com a espiritualidade. Eu quero me comprometer a desenvolver melhor a minha capacidade criativa. Então depende, que você entende que aquilo ali é uma debilidade que você carrega, mas ao mesmo tempo a compreensão dessa debilidade se torna também um objetivo para você desenvolver. Isso, quando a gente fala dentro da astrologia, é autoconhecimento. Então você olha para um ponto, você entende que aquilo pode ser uma dificuldade que você tem na vida, e a partir de então você vai desenvolver, você vai buscar desenvolver aquela característica para você alcançar certos objetivos que você almeja na sua vida. Inclusive, Saturno fala sobre o alcance dos objetivos, né? Toda limitação, todo comprometimento, toda disciplina é justamente para levar a gente a obter certos resultados, certos objetivos, é alcançar algumas metas. No caso de Cleitinho, então, tem Saturno em Peixes, é o que limita um pouquinho, restringe esse acesso dessa sensibilidade, né, dessa fluidez, dessa capacidade de transcendência, onde ele pode levar as coisas muito a sério, mesmo prezando muito pelo seu senso de liberdade, né? Então, o que, que dá prazer para Cleitinho? A liberdade. A tecnologia promove liberdade, se a gente for parar para olhar. Você está assistindo essa aula aqui agora em algum lugar que talvez não seja na sua casa, não seja num lugar fechado e afins. Você pode estar vendo no seu celular, ou você pode estar assistindo na televisão da sua sala, na tela do seu computador. Então você tem a liberdade, através da tecnologia,
de me assistir aqui falando com você de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar que você esteja com acesso à internet. Então, aqui fala dessa característica aquariana, por isso que aquário também está relacionado com as tecnologias de forma geral, né? Então, uma das habilidades que Cleitinho pode ter aqui seria isso. Com Saturno em Peixes, que reforça essa habilidade dele, é justamente buscar compreender qual é a necessidade que as pessoas têm. E aí, com base nessas necessidades, traria para ele aqui a visão de, beleza, então eu vou te ajudar a resolver essa sua necessidade, vou curar essa dor, através de uma inovação, lançamento de um produto. Então ele poderia trabalhar muito bem ali dentro da área do marketing, por exemplo, né, que busca solucionar as dores da sociedade, do outro, dentro da área também talvez de sacerdócio, talvez, onde ele levaria muito a sério essa questão, faria parte da rotina dele, do dia a dia, né? Então são habilidades que ele colocaria à disposição na casa 6 para servir o outro, para estar à disposição dessa questão de utilidade, de se sentir útil. Para ele, aqui dentro do âmbito social, pode ser muito importante, porque envolve o senso da comunidade. O senso da comunidade é aquário, né? Então está relacionado com pessoas, porém prezando pela sua liberdade, do tipo assim, eu vou fazer porque eu quero, não vou fazer porque vocês estão pedindo ou mandando. É tipo isso, aquário, né? Então é o que traz prazer para ele dentro desse lugar. Então, como colocar essas habilidades em prol do serviço? É trabalhar com coisas que ele pode realmente se envolver com as pessoas, de ter liberdade de locomoção, liberdade geográfica, de poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, ele preza muito por esse lugar. Sabendo disso, Cleitinho vai se sentir muito satisfeito trabalhando numa fábrica onde ele vai ter que ficar parafusando o pneu o dia inteiro? Muito repetitivo? Não, vai chegar uma hora que ele vai cansar e ele vai querer uma coisa inovadora. Mas se ele trabalhar, por exemplo, dentro de uma fábrica onde coloca pneu o dia inteiro, ele pode talvez ter um ponto de vista diferente dos demais, que talvez pode trazer uma solução dentro daquela área. Porque a gente também entende que aquário ele carrega uma característica de ser bem resolutivo, que utiliza muito do intelecto, da mente, né? De pegar uma coisa que já funciona e melhorar aquilo. Então isso é uma habilidade que Cleitinho tem e ele exerce essa habilidade dentro da casa 6, com o signo de peixes, de uma forma que é compartilhado com todo mundo, de uma forma que não viajada demais, né, com os pés no chão ali, mas de uma maneira que é acessível. Temos Saturno em peixes, que torna tudo isso mais acessível dentro de um comprometimento. Pois é, começamos falando então sobre Virgem, casa 6 e o planeta Mercúrio, que são os mesmos princípios energéticos, mas é claro que para a gente entender um pouquinho sobre esse movimento, a gente precisa ir além. Então, por isso que a gente fala, não basta você só olhar para a Virgem do seu mapa. Você tem que fazer toda uma análise para entender aonde você pode colocar aquela característica, o que esse movimento agora pede para você. Para cada mapa vai pedir uma coisa diferente. Então, o Sol em Virgem no meu mapa me fala que é um bom momento para alguma coisa, no seu mapa vai falar que é um bom momento para outra. Porque vai depender. Aonde está Mercúrio do seu mapa? É ele que manda onde está a Virgem. Com quem Mercúrio está conversando no seu mapa? O que você tem na casa 6, mas na casa 6 não quer dizer que está relacionado com Mercúrio ou está relacionado com Virgem. Mas eu falo que olhar para essa área de casa 6 traz para a gente uma visão a mais também sobre qual é a tendência que eu tenho de servir, de colocar a minha habilidade em prol do serviço. Porque quando o Sol passa no signo de Virgem, fala pra gente que é hora de aperfeiçoar uma habilidade que a gente tem para a gente colocar à disposição do servir o outro. Então, se eu tenho, por exemplo, Mercúrio de casa 3, que é a comunicação, que a gente viu aqui, como eu posso aperfeiçoar a comunicação para eu colocar à disposição do servir, né, de gerar um resultado, né, como as pessoas também podem usufruir dessa minha habilidade aqui e como essa habilidade ela está presente no meu dia a dia, na minha rotina, como ela impacta na minha saúde e tudo mais, aí eu vou olhar lá na casa 6. Na casa 6 eu vou observar qual é o signo que está ali, quem é o regente desse signo, que manda na casa 6, porque ali é o signo que vai falar sobre como eu tenho a tendência de servir, qual é a forma que eu faço isso.
Então a gente analisa um ponto com o outro e a gente tem em total uma certa resolução. Beleza? Muito bem, espero que você tenha gostado dessa aula aberta. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Curte esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta, que você sabe que poderia se beneficiar com esse vídeo, com essas informações. E também me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, tá? Te aguardo, até a próxima.